Bom, e aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdos publicados por terceiros. A análise do caso foi acelerada, gente, depois dos Estados Unidos anunciarem sanções contra, ou a possibilidade de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, incluindo a suspensão de vistos e a ameaça de punições adicionais. Ministros consideram que a urgência na apreciação do tema reflete uma reação às pressões externas e a tentativa de influenciar decisões internas do judiciário brasileiro. Pois bem, agora vai virar um tiroteio, Acácio Miranda, deste que é um tema bem delicado aqui no Brasil. Eu acho que vai virar uma guerra, né? Porque são pessoas muito grandes envolvidas nesse contexto todo, né? Tiroteio quando são pessoas equivalentes a nós, pequenininhas, sem poder algum. É importante a gente ressaltar o seguinte: o mundo todo está regulando as redes sociais. Eu acho que há necessidade de uma regulação mínima, mas é necessário que essa regulação seja feita pelo Poder Legislativo, quem tem competência para tanto, levando em consideração o momento em que nós vivemos. Não dá para a gente pensar com a cabeça da década de 90, do início dos anos 2000, para nós regularmos circunstâncias atualíssimas. Mas é óbvio também, a partir do momento que a gente começa a tratar o tema como resposta a algo que está acontecendo lá fora e virtualmente afeta alguém no Brasil, a gente já tem, vou usar um termo jurídico de forma irônica, um vício de iniciativa, porque já começa enviesada essa discussão. Então, disse e vale repetir, que seja feito pelo Legislativo com todas as discussões necessárias e não de forma assodada. Piperno, você acredita que essa situação, que possa envolver o ministro Alexandre de Moraes, deva ser motivo para se acelerar um debate interno que gera tamanha divergência, que é a regulação de redes sociais? Eu concordo com o Acácio, porque, veja, regulação não é retaliação, ela não tem que ser uma resposta a algum tipo de movimento que se faz lá fora. A regulação você vai fazer com bases às eventuais necessidades que internamente foram detectadas, foram identificadas. Então, veja, existe o CONAR, que faz a regulação do mercado de propaganda, existem os organismos que fazem, por exemplo, a regulação dos mercados, né? Eles têm, digamos, não limites, mas eles têm algumas... Eles têm condutas, eles têm um limite para as suas condutas, né? E existem vários outros organismos reguladores de muitas atividades. Então, regulação, primeira coisa, ela não pode ser confundida com censura. Agora, eu acho que a nossa grande questão é entender qual vai ser o limite ao qual nós queremos chegar. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de censura, mas eu também sou contrário ao ambiente de vale tudo. Não é assim. Agora, independentemente disso, eu acho que não pode ser enxergado como um movimento de retaliação ao que está sendo feito lá fora. A União Europeia, por exemplo, já adotou medidas há mais tempo que nós, antes mesmo até da atual gestão americana, assumir e ameaçar personagens do mundo todo. Como é que você avalia, Kriegner? Eu acho que a gente tem que ter mais clareza do que significa essa regulamentação das redes sociais. Quais são os critérios que estão sendo contemplados, o que está sendo colocado de verdade. Porque se a gente coloca uma regulamentação, por exemplo, aqueles que cometerem crimes de ódio, promoverem discurso de ódio vão ser responsabilizados. Bom, isso já é contemplado pela Constituição brasileira e a gente já tem já é salvaguardado esse direito. Pessoas que fizeram postagens aí de algum conteúdo criminoso vão ser removidos. Isso já faz parte de toda a política de qualquer plataforma nesse sentido. Algumas não executam, isso é bem verdade. E não são essas grandes que as pessoas falam. Nós estamos falando aí grandes problemas relacionados, por exemplo, ao Telegram, que ninguém nem menciona nos grandes processos, ao Discord, que é outra plataforma também. Se fala muito do Facebook, do Twitter, se fala muito do YouTube. Então, essas outras plataformas aí de origem
diferente, elas aí acabam ficando um pouco passando despercebido. E são essas as que mais temos dificuldade em remover conteúdos que não são próprios, por exemplo. Então, a gente precisa trazer isso para a luz de uma maneira clara. O que não dá para a gente querer confundir é que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação a autoridades que cometem crimes em relação à liberdade de expressão não é uma perseguição política com um foco único. Isso é uma decisão interna dos Estados Unidos, acrescentando ali na política de concessão de vistos para quem que eles vão dar vistos ou não. Então é um critério que sobe para dentro dessa política, não é mirando necessariamente uma só pessoa, por isso não deveria ser um motivo de retaliação aqui, a não ser que a gente tenha aí um ego muito inflado ali em Brasília, realmente, que achando que o mundo gira ao seu entorno. Né? Agora, o tema já é bastante inflamado, Zé Maria Trindade. Trazer num sentimento de retaliação não faria esse fogo, essa labareda subir ainda mais? E o que dificultaria a possível compreensão da maneira como essa regulação seria feita? Pois é, né? Desde o início eu falei que é uma estratégia muito arriscada, mas talvez seja a única, né? De fazer um contraponto com o Supremo, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e família, de fazer esse contraponto. A pressão política interna que não está funcionando e a pressão política externa. Mas é uma ação muito, muito problemática e perigosa, né? Porque você está atacando quem vai te julgar. Então, é muito complexo. As informações que nos chegam são de que não tem divergência no Supremo. Todos entendem que sanção contra o ministro Alexandre de Moraes significa sanção contra o órgão julgador, a instituição Supremo Tribunal Federal. Tudo indica também, já há publicações, de que não se trata apenas do ministro Alexandre de Moraes, mas envolve, inclusive, o presidente e outros ministros do Supremo, Procuradoria, enfim, outras pessoas, né? Então, é muito complexo. E, coincidência ou não, na semana que vem, o Supremo vai decidir o futuro do funcionamento das plataformas digitais por aqui. Eu, mais uma vez, acho que o Congresso deu para trás, recuou e não regulamentou as plataformas digitais. Seria uma regulamentação simples, mas aí fizeram um projeto grande, mexendo com direitos autorais, exageraram na mão, aí deu argumento para as plataformas. Foi uma luta. As plataformas digitais inundaram as páginas, inundaram os e-mails dos parlamentares. Esse algoritmo não é um ser inerte, ele é manipulável. E os deputados me mostraram lá a quantidade de mensagens e de movimentação, ficaram com medo e retiraram o projeto de pauta. Deveriam enfrentar e votar, né? Mas uma regulamentação simples, não se pode censurar. A Constituição não permite censura. Então, era a indicação de quem está falando, isso é óbvio, né? Você não pode admitir um meio de comunicação, que é o novo mundo de comunicação, que você esteja falando com alguém que você não sabe quem é, né? Isso é um absurdo. Tem que identificar CPF de cada um, ponto. E outra é a responsabilização das plataformas. E agora existem argumentos muito mais fortes, como existe uma empresa que não é responsável por seu produto. Aonde e quem inventou isso? Né? Eu não conheço nada no Brasil que não seja responsável. Se você produz um carro, você é responsável pelo carro. Nós aqui somos responsáveis pelo 3 em 1, todos nós e a empresa, né? E é óbvio isso, né? O dono do bar é responsável pela comida que serve e assim por diante. E eu tenho a impressão que isso vai sair do Supremo e não do Congresso. Tinha que ser do Congresso, porque o Congresso pode fazer nuances, pode explicar melhor, né? Então, o que pode acontecer? Na semana que vem, o Supremo dizer, olha, as plataformas digitais são responsáveis pelo que publicam. Elas publicam, elas são produtoras de conteúdo, então elas são responsáveis por conteúdo. Se você se sentiu ofendido por alguma coisa, entre na justiça contra a plataforma. É um caminho óbvio. Vai chegar no Supremo e o Supremo vai te dar direito.